Olá, cancelados, bem-vindos a mais um Boletim Toblock. Esse é o nosso quinto Boletim Toblock. Eu nem sei qual é o tema de hoje, eu sei que a Agatha reservou vídeos para a gente reagir e está aqui com a gente hoje, mais uma vez, o Felipe, que alguns ouvintes pediram para voltar e agora vocês veem a carinha dele também. Bem-vindo, Felipe. Valeu, pessoal, pelo convite e obrigado aí quem quis que eu voltasse. Agradeço. Uhum. O Felipe estava no nosso episódio 7 sobre mente política. Você pode falar rapidinho sobre quem é você e o que é que a gente falou naquele episódio? Então, eu sou o Felipe Novaes, eu estou terminando o doutorado agora em psicologia. O meu doutorado tem a ver com psicologia evolucionista e psicologia social. Eu estudo critérios de atratividade. No episódio do podcast que eu participei, do Toblock que eu participei, a gente falou sobre psicologia política. E aí é mais ou menos assim, é o que a psicologia diz sobre as características psicológicas das pessoas que têm determinadas ideologias mais à direita, mais à esquerda e por aí vai. Inclusive, tem um curso meu sobre psicologia política que as matrículas estão abertas agora, então quem quiser se inscrever, quem quiser ler mais lá na descrição sobre o que é, o link vai estar em algum lugar aí para vocês clicarem. O que mais? Porque mais aqui em junho você volta para falar de atratividade especial de Dia dos Namorados do Toblock. Muito bom, é isso aí. Estou ansioso por essa participação. Especialmente para aqueles ouvintes que levaram bloco na própria relação. É, importante. Né? Olha só, não sei se vocês notaram também, mas não é só o Eli que tá com câmera nova. Tudo bom? Essa câmera veio de um inscrito. Então a gente queria tirar um segundinho aqui para agradecer essas pessoas maravilhosas que acompanham a gente e que se dão ao trabalho de comprar algo tão legal para mim, sempre ajudando a aprimorar o nosso trabalho. Engraçado, né? Não sei se o Ali tá com ciúme, que só eu que recebo presente, não sei por quê. Não, eu recebi também. Inclusive, você não tá dando o nome do santo. O Wellington, que te deu a câmera, também me deu um e-book da Guerra do Paraguai. Eu estava afim de ler, porque ele mostra que não é bem verdade o que a gente ouve na escola sobre a Guerra do Paraguai. Então, eu estou curioso para ler esse livro. Então, mas o que mais você ganhou além da câmera? Eu não estou sabendo realmente sobre isso, não. Não fique com ciúmes. Eu ganhei a versão física do Teorias Cínicas, que é aquele livro que você quase ia traduzir e acabou não traduzindo. Essa é a parte que dói mais. É que eu poderia ter sido tradutor desse livro e não fui. Mas eu achei muito legal terem me trazido, porque, querendo ou não, ele vai ter coisas que vão ser úteis para episódios futuros, talvez. E a mesma pessoa que comprou isso, comprou essa coisa linda, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias, o primeiro livro, na versão ilustrada, por puro mimo, entendeu? Tipo, isso aqui ok, usem isso para conversar sobre no podcast. Isso aqui é mimo. Então eu espero que você não esteja com, assim, ciúminho de que eu esteja ganhando mimo e você não. Agora foi um pouco demais, e eu não sei se isso é misandria ou homofobia, mas é alguma dessas duas coisas. Felipe, você que entende aí, o que você acha sobre o fato de eu receber mais presente que o Ali? Olha, eu não queria dizer não, mas eu acho que as mulheres em geral, elas se dão muito melhor nesse tipo de quesito aí, hein? São sempre mais presenteadas, mais galanteadas. Muito que vem. Entre os viados varia, tem uns mais galantes que outros, mas é raro. Cara, olha isso. Eu tô perfeito. Okay, eu imagino que os gays sejam mais diretos. Eles não dão presentes antes de irem direto ao assunto. Não, nesse caso aí, o presente é uma imagem. JPG, mandada logo depois do oi. Não, isso aí é de graça mesmo. Isso aí não é presente. Isso é o normal da comunicação, linguagem enfática. Sim, exatamente. Nude é linguagem enfática para gay. Linguagem enfática não é o oi, tudo bem? Acho que é isso. Sim, quem me deu os livros foi o Neuromancer, mas ele usa o pseudônimo, então... Ok, o Neuromancer também me prometeu memória RAM para o meu computador, mas eu ainda não passei o meu endereço. Me prometeu uma memória RAM, mas eu não passei o endereço ainda. Acho que eu ainda estou pensando para que eu devo. Eu comprei uma memória RAM com meu dinheiro e, tipo, sempre que chegava um presente eu achava que era memória RAM.
Aí era sempre uma surpresa, porque eu abria procurando memória RAM, livro, câmera. Eu, tipo, que gota. E a minha mãe fica com raiva, tipo, caramba, você tá comprando coisa na Amazon e não tá me avisando pra eu comprar junto. Aí eu, não, é presente. Eu não sei Como o que é é que isso. explica isso pra mãe, eu não sei. É complicado. É, Mas enfim, vamos lá. Você vamos quis lá. saber qual que é o tema. Você Uhum. sabe que em todo vídeo eu uso de códigos na minha apresentação, na minha roupa, para dar uma dica. Olhando para mim, o que você acha? Você tá com um suéter vermelho hoje, Uhum. que eu falei que é meio lacrante. Sim, sim. O que que A suéter sombra vermelho? também, mas avermelhada. Vermelho te lembra o quê? Socialismo? Sim. O tema é basicamente marxistas tentam explicar o liberalismo. O que poderia dar errado? Ah, essa é a minha cara que eu vou ficar o resto do episódio. Eu vou ficar assim. Sim, sim, sim. É um episódio com 3 liberais. Felipe, você se considera o quê? Eu acho que eu tô mais pra liberal. Faz sentido. E 2 ícones da esquerda brasileira. A Rita Von Hunt e quem é o outro? Tem que ser o Jones Manuel, é? Exatamente, é claro, eu não Ah, vi eu nunca, serviço. sabe que eu nunca cliquei num vídeo do Jones Manuel e você tá me impondo isso. Sim, Obrigado. eu te amo muito. Você deve perceber. Mas eu Ahn, tenho uma coisa para dizer sobre a Von Hunt antes, que era para, sabe a série do Spotniks que a gente já fez reação aqui, um debatendo com o outro? Era para eu ter feito isso no Spotniks com a Rita Von Hunt e o tema seria politicamente correto. Ela a favor, eu contra. uhum. Só que, obrigado, coronavírus, que foi cancelado por isso. Era para ter sido em março de 2020, e foi bem quando trancou tudo, parou os voos. Agora que isso não te impediu de ter que lidar com algumas coisas vindo dela, né? Essa semana mesmo você se deparou com uma certa transcrição de uma fala dela. Você quer ler pra gente esse grande insight? Ok. Bem, eu confio na pessoa que me mandou isso, então eu acho que aconteceu realmente. Foi uma palestra no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em 18 de março desse ano. A Rita teria dito: a monogamia é uma política de encerramento de afetos, corpos, acessos e bens. É uma política organizadora de gênero e economia. Sem monogamia não existe capitalismo. Porque para quem que vai ficar a herança? E sem herança não tem bilionário. Sem herança não tem mercado de capitais. Sem herança não tem monopólio. Sem herança não tem família marinho. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se você não está Continua. entendendo, se você não está entendendo, também é culpa sua, porque eu fiz o meu melhor. Ela fez o melhor dela. Legal. Ela é sempre assim condescendente, passiva-agressiva? Você vai ver. Ok, eu vou ver. Eu passo a palavra para o Felipe. Não, deixa eu só falar uma coisa. Hum, Isso aqui, na minha opinião, é o que acontece quando você precisa dar um verniz político para os seus gostos e para as suas uhum. preferências de estilo de vida. Então, qual é a minha opinião? Eu super aprovo. Se isso te deixa feliz, se isso faz sentido para você, seja no monogâmico, faça poliamor, seja tudo, eu super apoio de verdade. O problema é quando você pega essas coisas, que são estilos de vida, que não têm necessariamente um sentido político, e você dá um verniz político para poder parecer, né, realmente dar aquela questão de isso aqui é revolucionário, entendeu? Isso aqui, você pega as coisas que são particulares da pessoa e você quer dar todo esse sentido maior àquilo. Talvez para querer justificar, talvez para você se sentir mais especial. E a minha questão aqui é, se você quer estar num relacionamento não monogâmico, você deveria estar fazendo isso porque você gosta e porque faz sentido para você, não porque você está nessa grande conspiração anticapitalista. Imagina você estar, por exemplo, numa relação a três e você fala: eu gosto de estar com você porque estando com você eu estou sendo anticapitalista. Tipo, Vocês. não, mas tipo, com uma pessoa a mais, Trisal. Aliás, entende? se chama Trisal, Agatha. Eu Para uma sei. jovem, você não está muito antenadinha no Aham. jargão da coisa. É Trisal Ok. e a Faz muito pessoa. tempo que eu saí do Twitter, tá? Entenda. Aham. É. O que eu quero dizer é que
você imagina que uma pessoa que faz esse tipo de escolha de estilo de vida, ela faz porque ela quer e ela sente esse afeto dessa forma. Mas se você tenta justificar isso por uma motivação política, isso perde o sentido totalmente para mim. Mas, Felipe, na sua opinião, o que é que você acha da ideia de que a ligação entre monogamia e capitalismo, e que sem monogamia acabou o capitalismo e resolveu tudo? Não, então, primeiro eu queria dizer que esse post aí é a personificação do jargão, né? Você vê logo a qual tradição intelectual pertence a pessoa que escreveu isso daí por causa dos termos-chave, né? O encerramento, o política, cada linha tem um política, e o monopólio, e não sei o que lá, são jargões bem conhecidos, né? E ela faz essa associação aí que, assim, é historicamente completamente infundada, essa associação entre monogamia e herança, e acúmulo e herança, porque se você for olhar as culturas que são polígenas, em que os homens podem ter mais de uma esposa, lá tem herança, lá tem muito mais acúmulo do que em sociedades monogâmicas. Inclusive, tem até alguns autores que eles dizem que a instituição da monogamia, não a monogamia como prática natural, assim, a monogamia que existe até num país que é polígeno, não é essa monogamia que eu estou falando. A monogamia como um estilo legal de você ir lá e casar com uma pessoa só. Tem alguns autores que dizem que isso funcionou como uma espécie de reforma agrária, assim, até de relacionamentos, porque na poliginia, os homens que são mais poderosos, eles não acumulam só riqueza, eles acumulam esposas também. Então os homens que são mais fracos, digamos assim, eles ficam sem nada, eles ficam sem riqueza, ficam sem esposa. Inclusive isso tem um efeito de aumentar a violência nessas sociedades. Tem uma associação bem definida, assim, bem estabelecida, entre poliginia e violência. E exatamente por causa disso, a quantidade de homem descontente e disputando tanto acesso a recursos reprodutivos, digamos assim, e recursos mesmo materiais é muito alta. É muito maior do que em sociedades que são monogâmicas. E tem um outro ponto, né? Mesmo em sociedades que não são oficialmente monogâmicas, a quantidade de relacionamentos monogâmicos ultrapassa em muito a quantidade de relacionamentos de fato polígenos. Até mesmo em sociedades poliândricas, né, em que aí é trocado a mulher que tem harém de maridos. Lá também a maioria dos relacionamentos são monogâmicos. Por quê? Em sociedades em que você acumula cônjuge, ou o marido ou a esposa tem que ter muito recurso para comprar vários cônjuges. Então não é qualquer um, assim, não é bagunça. As pessoas acham que uma sociedade que não é monogâmica todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Não é. É ao contrário. O poder que você tem que exercer para controlar os parceiros é ainda maior. É muito mais repressora nesse sentido. Então eu acho que ela está viajando completamente aí. Ela está politizando uma coisa que para mim não tem nada a ver não tem nada a ver ser politizada, como a Agatha estava falando, eu também concordo, não é absolutamente absurdo assim você se relacionar com uma pessoa e colocar política nisso. Eu também, a primeira coisa que eu pensei foi, isso não é política, para começar. A monogamia não é política. E falam que tudo é política. Eu tirei um pouquinho para mostrar esse livro, porque o pessoal está elogiando muito esse livro, de 2019, do Tom Holland. Não é o ator que faz o Spider-Man. Dominion. E ele mostraria, não li ainda, a importância do cristianismo em estabelecer como instituição a monogamia, por exemplo. Mas tem um lado da monogamia que ela é uma solução estável do ponto de vista da teoria dos jogos, né? E que, assim, se há um natural, aqui parece que o natural, assim, varia de pessoa para pessoa, mas o natural na nossa espécie seria uma monogamia serial, de relacionamentos de 10 anos, mais ou menos. Então, que a gente teria um relacionamento de 10 anos, aí esfria, a gente vai para outro. Bem, supostamente, se tem uma coisa mais natural, digamos assim, seria isso. Mas tem mais pérolas aí, né? Por exemplo, sem herança não tem bilionário. Bem, a J.K. Rowling, que é bilionária por causa do Harry Potter, não é herdeira de nada. Ela inventou a história. Ela era pobre, assim, para os padrões britânicos. Tinha um marido português. Ela criou a riqueza dela. Não tem nada a ver com a herança. Ela também falou que sem monogamia... cadê? Ela tem uma parte que ela associa demais a monogamia, e eu só penso naqueles
príncipes lá da Arábia Saudita, que muitas vezes têm mais de uma esposa, e são mais capitalistas do que qualquer outro capitalista. Pois bem, eu trouxe isso também porque um dos vídeos que eu vou obrigar vocês a analisarem envolve anticapitalismo. E eu quis trazer isso antes para vocês entenderem como é fácil para pessoas nessa ideologia associarem tudo que elas fazem e que elas gostam como um ato anticapitalista. E, na verdade, associarem que o anticapitalismo é a solução para tudo. Mas tudo no seu tempinho, né? Vamos começar com uma coisinha um pouquinho mais leve, que é ela explicando o que é liberalismo e neoliberalismo. A gente perguntou para você, Felipe, o que danado seria neoliberalismo? Então a gente vai querer que você escute a explicação dela e dê aí o seu veredito, tá certo? Ok, bora lá. Uhum. Tem a playlist inteira já, ótimo. Uhum. Isso que é uma funcionária eficiente. Ok. Olá a todos e bem-vindos à minha coluna para Carta Capital. Eu nunca ouvi a voz dela, e pra mim já tá parecendo, assim, uma pessoa que tá contando uma historinha pra criança com um fantochinho. Continua. Bom, Pior que parece, você hein? deve ter visto em algum local desta tela, o tema da coluna de hoje é liberalismo e neoliberalismo. E se você é um millennium sem nenhuma perspectiva real de casa própria, acesso universal à saúde ou educação de qualidade e pública, esse vídeo é para você. Eu gosto de começar as coisas pelo começo. E para que haja alguma coisa, primeiro tem que ter havido alguma coisa. Então, liberalismo é uma corrente filosófica da economia política que começa a ter as suas bases teóricas delimitadas pelo John Locke, ou, como eu costumava chamá-la no ensino médio, João, você tá louca. Porque a bonita defendia ideias contra os... Tem graça nenhuma isso. E olha que você é reconhecido por, assim, ter piadas muito ruins. Sim, eu sou o tiozão do podcast, eu tenho completa consciência disso, mas isso aqui não tem graça. Vocês acham que é um personagem? Que é um personagem assim, tipo, eu sou trans, então tem que fazer piadas do métier, entendeu? Rita Von Hunt é uma drag queen. O nome dele é Guilherme. Guilherme tem uma drag queen chamada Rita Von Hunt e publicamente só se apresenta como Rita Von Hunt. E é isso, entendeu? Mas não é uma pessoa trans. Por favor, tá. eu já tenho uma lista muito grande de pessoas trans problemáticas para estar manchando a imagem. Por favor, não adicione mais uma, não. Ok, para quem não sabe, drag queen ainda é homem gay. Olha só, eu posso reagir a uma parte que ela fala logo no início aí, fiquei com vontade de comentar. Bem no início, então, ela fala aí uma coisa que até é verdade, assim, se a pessoa espera comprar casa própria, alguma coisa assim, ela pode perder as esperanças, não sei o que, aí ela atribui isso ao liberalismo. Assim, ela tá relativamente certa em relação a isso, porque dos anos 70 para cá, ou anos 80, o poder de compra ele vem diminuindo. Isso equivale a dizer que antigamente, lá na época da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois, era muito comum que os filhos enriquecessem mais do que os pais enriqueceram e assim por diante. Hoje em dia isso está cada vez mais raro, isso daí é verdade. Só que é muito curioso também que o capitalismo, o capitalismo não, né? O liberalismo, ele foi o sistema que mais permitiu a ascensão social e enriquecimento. Então é muito curioso que ela use isso para falar, para dar a entender, né, implicitamente que, se você vive numa sociedade liberal, essas coisas aí, essa ascensão está fora de cogitação. Não está fora de cogitação, porque embora hoje em dia essa ascensão meteórica das gerações futuras seja bem menos radical, ainda assim, qual é o outro tipo de sociedade que permite alguma mobilidade social? Tá aí para nascer. Se ela disser que é Cuba, então, cara, tem algum problema aí. E até no berço do liberalismo, que é o Reino Unido, houve uma tensão social entre os aristocratas e os nouveaux riches, os novos ricos que eram empresários, porque, né, o Rockefeller nos Estados Unidos também, que ficou rico com óleo de baleia, sei lá, ou substituindo o óleo de baleia, não lembro bem. Então, esses bilionários que foram surgindo, esses grandes, né, na época era milionário mesmo, porque o dólar valia muito mais.
Gente, 1 minuto só. Vai. Ok, vamos continuar. Absolutistas na Europa e em prol de uma liberdade a uma burguesia ascendendo ao poder na Europa ali no século XVII. Como todo filósofo e toda filosofia que origina a corrente teórica, as ideias do Locke serão mais ou menos deturpadas. Por exemplo, a Mona defendia que propriedade deriva de trabalho. Logo, se você é um herdeiro ou um burguês safado, você não poderia ter direito à propriedade, segundo o liberalismo. No capítulo 5 do seu segundo tratado, publicado anonimamente em 1689, o Locke argumenta que propriedade, tanto de bens quanto dos meios de produção, poderia ser justificado pela honra do trabalho ou pela benesse de produzir coisas que a sociedade precisa. Pelo menos onde há terra suficiente e boa deixada para os outros. Esse é o parágrafo 27. Locke acredita que a propriedade precede o governo, e este governo não poderia, assim, dispor arbitrariamente das propriedades e dos súditos. É engraçado que essa corrente filosófica se populariza e se espalha pela Europa durante os séculos 17 e 18, né? E ela é uma liberdade de uma burguesia que quer se ver livre do jugo desses reis absolutistas e quer expandir os seus negócios para as colônias, né? Quer estar livre. O que eu quero comentar até agora é que, primeiro, a tosqueira, que é você falar todas as ideias de um filósofo são deturpadas. Eu acho que eu não falaria isso nem do Foucault, que eu sou super implicado com ele. Nem do Foucault eu falaria isso. Tudo que ele falou é deturpado. Ela não disse tudo, mas deu a entender, né? Essas ideias deturpadas. Primeiro, a taxação, né? Essa coisa de brutalidade intelectual, né? Outra que eu tenho a dizer é que a teoria da propriedade do Locke é que você mistura, ele usa algo parecido com misturar com o trabalho. É uma primeira tentativa de definir o que é propriedade filosoficamente, a priori. Provavelmente não é a melhor forma de definir. Né? E também parece que ela pensa de um modo meio conspiratório, que o Locke falou isso, então todo mundo na época aceitava, tá parecendo que é assim, né? E não é assim. Livre para escolher com quem e por quanto comercializar. Mas, para as populações negras que serão escravizadas, para as populações locais de indígenas que serão exterminadas e para as mulheres que serão queimadas na fogueira, não é liberalismo. É só a primeira fase de acumulação primitiva. E assim, eu não vou comentar essa parte identitária que ele já botou aí, mas outra coisa que eu queria lembrar é que ela atribui ao Locke isso também, mas porque é uma burguesia tentando se livrar do poder absoluto do rei. Isso acontece desde o século XIII, 1200 e alguma coisa, a gente tem a Magna Carta. E o que a Magna Carta trouxe de novidade, e é um documento britânico, ficam chamando a nossa Constituição de Magna Carta, mas só tem uma Magna Carta, que é a britânica. Em 1200 e alguma coisa, a Magna Carta, ela veio vários barões mesmo, vários proprietários de terra, mas para limitar o poder do rei, para ele não prender as pessoas arbitrariamente. Então, foi uma inovação, por isso ela é considerada também a precursora dos direitos humanos. Não ser preso arbitrariamente só porque deu na telha do rei, ou seja, tem que ter previsto qual crime, por quais crimes você vai para a cadeia. Grande avanço, e muitos séculos antes do Locke. Muito tempo antes do Locke. Ali, coloca 1.25 para poder... Já pus. Nossa, já. Então no 1.25... No 1.25 já tá chato desse jeito. Não eu te juro que isso já é 1.25. Eu sei que tá parecendo que tá passando um século aqui, mas é... Ok, continuando. Efetivamente, a gente vai ver essa lógica ganhando aderência tanto dentro do mundo velho da Europa, quanto para o mundo novo, para as Américas e para outras colônias. É importante entender que essa lógica, essa nova filosofia, ela legitima a ascensão de uma classe ao poder, a burguesia, que ao ascender ao poder vai formatar um novo Estado burguês, com práticas e instituições que a legitimam como natural. Aqui ela já está subordinando várias interpretações da história ao marxismo, porque ela já está reduzindo as relações econômicas e atribuindo à ideologia da burguesia o pensamento sobre liberdade. Todo o pensamento da liberdade é só papo furado para defender interesses da burguesia. Essa redução marxista da história a meros interesses cênicos de grupos econômicos. Então não tem história das ideias,
A morte do Franz Ferdinand não foi a principal responsável, um dos principais fatores da Primeira Guerra. Claro que tinha vários fatores ali, isso foi só o estopim, mas os marxistas tentam reduzir a história a conflitos de classe e forças econômicas apenas, e ela já está fazendo isso aqui. Cenário liberal, eu espero que já vá ficando claro que só significa liberdade para a burguesia do julgo do rei, mas continua significando dominação da burguesia sobre os meios de produção, o aparato do Estado e todos os corpos subalternizados. Blá 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 marxista, teoria da conspiração marxista. Vai se estender por todo o século do capital industrial no XIX e durante o início do século XX, quando potências europeias que vão começar a entrar em conflito e fazer alianças pelas colônias da África vão começar uma corrida armamentista que vai daí a algum tempo desembocar na Primeira Guerra Mundial. O liberalismo vai ter uma adesão mundial até a quebra da Bolsa de Valores norte-americana em 1929. Basicamente, o que a gente tem é uma Europa assolada e destruída por guerras, indústrias europeias que foram revertidas para esse fazer bélico e uma mão de obra europeia que foi morta nos campos de batalha. Por isso, o Estado vai precisar intervir na economia. Tá aí outro fato engraçado do liberalismo e do neoliberalismo, é que basta ver um cenário de crise para que a burguesia recorra ao Estado por uma intervenção para salvar a economia. E tem economistas como Thomas Sowell, que acham que o principal problema do crash de 29 foi justamente a intervenção estatal. Eu não sei se eles têm razão, mas tá aí uma alternativa. É isso que eu ia falar. Os marxistas, eles geralmente têm o monopólio do discurso sobre esse assunto. Então, quando você ouve falar da crise de 29, você ouve falar logo que foi o livre mercado que causou. E aí todo mundo recorreu ao Estado que salvou a situação. Mas só que, bom, se você for ler um material escrito por outra corrente historiográfica, você vai ver que a interpretação é justamente o contrário, como ele falou. Então, é um assunto meio estranho de você chegar e bater o martelo. Eu mesmo não tomo muito partido, mas, porque, sei lá, eu acho que tem que saber o assunto em muito mais profundidade. Sim. Mas, assim, claramente a corrente marxista, ela não tem a verdade sobre o assunto, né? Tem outras interpretações. Exato. Minha ajuda intelectual nessa conversa eu adorei a cara que ficou quando você pausou. Isenção de impostos, perdão de dívidas, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. O período posterior à Primeira Guerra vai ficar marcado por keynesianismo, uma outra corrente filosófica de economia política que propunha Estado máximo. Ou seja, o que a gente vai ver será muitas empresas estatais, muitos funcionários públicos, muito dinheiro do Estado sendo investido na economia e em material humano. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo que vocês pesquisem, por exemplo, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos e os investimentos que ele fez nas artes. Não é Estado máximo. O que o Keynes, Keynes, não é Keynes. O que o Keynes propôs de que o Estado poderia estimular a economia pela parte da demanda. Então tem a parte da oferta e da demanda, então o Estado cria uma demanda gastando dinheiro. E aí uma resposta liberal clássica e sarcástica ao Keynes é, ok, então se é para criar emprego, movimentar a economia, porque você quer fazer um prédio com as melhores tecnologias, ou cavar um buraco com uma escavadeira, por exemplo, não, então põe, em vez de usar uma só pessoa empregada na escavadeira, põe 100 pessoas, cada uma com uma colher para cavar o buraco, já que isso é uma boa ideia. É uma resposta ao keynesianismo. Então, nem o Keynes chamaria de Estado máximo que ele propôs. Só esse é o meu ponto. Em especial no teatro e nos atores. A história política dos Estados Unidos no século XX basicamente é um período de bem-estar social, welfare state, suplantado por um período de ganho econômico, que vai fazer com que o bem-estar social rua. Aí um período de bem-estar social, ganho econômico. Essa é a história da democracia deles. Vai ser assim até a escola de Chicago. E toda vez que você escuta o termo Chicago Boys, a gente está falando desses políticos que são neoliberais ferrenhos, porque foram formatados por uma escola de pensamento que era essa. Os Chicago Boys vão propor o Consenso de Washington, um evento que criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, as duas maiores instituições de fazerem dívidas para o terceiro mundo. E ela está distorcendo aqui que o Banco Mundial foi ideia do Keynes. Eu estava prestando atenção na sua cara agora. Você estava, tipo, umas 5 diferentes microexpressões de nojo ao longo da fala. O metamamano tá confirmado, viu? Rapaz. Metaforando. É verdade, tudo que ele falou. Metaforando. Não, é que ela fala metamamando de propósito, essa mente suja. Pô, eu achei que tivesse sido a minha internet que bugou, eu ouvi errado.
Então, o Banco Mundial foi ideia do Keynes e é uma ideia de controle central do mundo, inclusive. Por isso que tá explodindo na direita esse papo de globalismo. E, bem, quem começou essa coisa de globalismo, que é um termo que eu não uso, que eu acho muito conspiratório, é o Keynes, basicamente. Então, ela está atribuindo aos liberais uma coisa que era o contraponto, que foi ideia de um contraponto aos liberais, foi o Keynes. E o contraponto ao Keynes é o Hayek, O Caminho da Servidão, um grande livro que foi um best-seller logo depois da Segunda Guerra. E não foi a única coisa errada que ela falou que não, acho que eu até perdi a outra, mas... Não, tem um ponto aí que ela fala do neoliberalismo, essa definição que dão para... Quer dizer, essa definição não, porque ela nem dá uma definição, né? O que é muito comum também desse pessoal. Mas ela, sei lá, parece que ela iguala de alguma forma o neoliberalismo com o liberalismo, ou ela dá a entender que o neoliberalismo é tipo um exagero do liberalismo. Só que, cara, isso é muito confuso, porque originalmente o termo neoliberalismo ele é criado justamente para falar do liberalismo com intervenção estatal. Foi só com o Pinochet no Chile que a esquerda passou a, eu não sei por quais razões, mas passaram a chamar de neoliberalismo o estímulo ao liberalismo econômico do Pinochet no Chile. Então, assim, eu realmente não consigo pegar os rastros históricos dessa mudança tão estranha. O significado dele mudou para o contrário. Então, era a intervenção do Estado e aí virou nenhuma intervenção no Estado e um negócio mega radical. Cara, não é. Isso é muito estranho. Mas, enfim, hoje em dia eu acho que já está consagrado falar de neoliberalismo como se fosse um exagero do liberalismo. E tem o Joseph Heath, um filósofo canadense que eu gosto, ele fala disso, de neoliberalismo virou tipo bicho-papão. Sim. Eu ia falar exatamente isso. Todo tolo precisa de um bicho-papão para parecer inteligente. E quem usa neoliberalismo, entre os economistas liberais, quem usa o termo neoliberalismo, por exemplo, é o Milton Friedman, mas o que ele quer dizer com neoliberalismo, e o paper dele com esse título, é tudo que eu falei antes, liberalismo, liberdade econômica é o que causa, né, como o Felipe falou, o que traz a riqueza de todo mundo enriquece, não são só os mais ricos. Tudo isso vale, mas eu quero também que o Estado dê dinheiro para os pobres. Isso é neoliberalismo para o Friedman. Ou seja, neoliberalismo para o Friedman é a coisa mais próxima do bem-estar social que ela falou. Então ela falou assim, depois da Primeira Guerra veio o bem-estar social, depois da Segunda, aliás, veio o bem-estar social, e aí ela passa batido, mas teve problemas econômicos desse estado de bem-estar social, teve a estagflação do Reino Unido. Foi isso que levou a Margaret Thatcher a ser primeira-ministra. Talvez ela fale para frente. Mas tinha problemas econômicos advindos do tal do estado de bem-estar social, que gasta muito, que é inchado e tal. Então, não é como se, estava tudo lindo economicamente, aí veio os neoliberais, filhos da mãe, querendo prejudicar os pobres. Os pobres estavam sendo prejudicados pelas políticas do estado de bem-estar social, estagflação. Esse é o nome do problema, que é uma coisa estranha, que tem a ver com a inflação, que não é bem uma inflação. Continuando. E depois tomarem os nossos bens à força. O consenso de Washington basicamente reorientava os gastos públicos. Ele pedia a privatização de empresas estatais, a retirada de proteções ao capital estrangeiro em investimentos, a desregulação do Estado na economia e a proteção da propriedade privada dos meios de produção. Ou uma outra forma, de estender a dominação sobre os países do terceiro mundo e renovar a dependência das antigas colônias com as antigas metrópoles. A gente também pode chamar de neocolonialismo, se vocês quiserem. Os anos 70, 80 e 90 vão marcar um acréscimo às desigualdades do mundo, fruto de políticas neoliberais que vão propiciar a uma elite burguesa, em especial do norte do globo, um acúmulo de riquezas sem precedentes. Aqui, no sul do globo, o que a gente vai ver é um endividamento, ditaduras militares financiadas pelos Estados Unidos para que a gente nunca deixasse de ser mercado consumidor de matéria industrializada e exportador de commodity, e, por fim, um recrudescimento do estado de bem-estar social. E tem uma coisa aí. Uma coisa... Várias. Plural, gente. Tudo é culpa do neoliberalismo. Tudo. Mas fala. Tudo. A minha mãe caiu na rua dia desses, culpa do neoliberalismo. Então, ela tá falando aí das ditaduras nos outros países, né? As ditaduras que eram financiadas pelos Estados Unidos. Cara,
é um período meio difícil de julgar, né? Estou falando aqui até sem querer defender os Estados Unidos, mas a gente estava vivendo a Guerra Fria, então os Estados Unidos estavam meio que tentando fazer o que dava para os países do Sul não se aliarem ao bloco socialista. Então, em alguns casos, financiar ditaduras que impediriam a aproximação com o bloco socialista era uma das medidas que eles usavam. Então, assim, cara, ditadura é sempre ruim. Eu não estou aqui para passar pano, não. Mas, pô, era a Guerra Fria. Ou o país da América Latina se aproximava de uma China da vida, ou ele se aproximava dos Estados Unidos. E se tivesse se aproximando da China, o que ia acontecer? Uma das saídas foram essas ditaduras. As ditaduras, elas não foram instauradas exatamente para ter mercado consumidor e não sei o quê. É claro, se o país ele se juntasse com a China e não ia mais ser mercado consumidor. Mas assim, percebe? A história é bem mais complexa do que o que ela está falando. Uhum. Não é um negócio maquiavélico, assim, como se os Estados Unidos fossem pró-ditadura. Cara, porque a ditadura foi a maneira que eles encontraram ali na hora de fazer o que era para ser feito. Eu até poderia aceitar tudo o que ela está dizendo sobre a interferência nos Estados Unidos, realmente, e nem é uma coisa liberal você pregar essa política de polícia do mundo, de interferir nos outros países para evitar que eles caiam para o outro lado, mas... então, os marxistas como ela não aceitam que a gente dê explicações como fizeram isso porque tinham ideias, ou seja, não, é tudo interesse econômico. Então, você falar em ideias ou que estavam com medo de perda de liberdade sob ditaduras socialistas, não, isso não existe quem pensa assim, ou há quem pensa assim, mas isso não é uma força histórica, que o motor da história é só a economia. Então, os marxistas, mais uma vez, o reducionismo é a economia dos marxistas, atrapalhando a análise de uma coisa, porque as ditaduras socialistas levaram 100 milhões de mortes. Então, se você pegar todos os mortos por intervenções americanas, dá um número bem menor do que isso. Aí eles falam, mas a gente morre de fome, parecendo que ninguém morreu de fome. Aliás, boa parte desses 100 milhões foram mortos de fome. Não, mas, e ainda tem outro detalhe, esse negócio daí que ela fala do aumento da desigualdade. Ok, teve um aumento de desigualdade durante um período, mas também teve o aumento de populações inteiras saindo do estado de miséria e de fome. Exato. E isso ela não fala no vídeo. Ela chama isso de acúmulo. Por que ela chama de acúmulo e não de enriquecimento? Mais uma vez, dogma marxista, porque querem tratar sempre relações econômicas como jogos de soma zero. Se um tem muito, é porque tirou do outro. Não existe criação de riqueza. E claro que existe criação de riqueza, como no exemplo da J.K. Rowling. Ela criou a obra. Quem ela está explorando as pessoas pagarem dinheiro porque querem ler a história que ela escreveu? Quem é o explorado da história? Se a pessoa está pagando é porque ela tem o dinheiro para entretenimento, né? Então, a ideia marxista da economia não faz sentido nenhum. Podem existir, com certeza existem relações de soma zero, jogos de soma zero na economia, mas não são a história completa, e esse é o problema do marxismo. Então ela fala em acúmulo como se essa riqueza que veio com o neoliberalismo da Thatcher e do Reagan, ou seja, tiraram amarras, deixaram o mercado livre, isso leva ao enriquecimento, e não é só dos ricos, é de todo mundo junto, aumenta a desigualdade, mas ao mesmo tempo que aumenta a desigualdade, aumenta a riqueza para todo mundo também. Aumenta a desigualdade, mas diminui a miséria, isso que é importante. Exato, então, é o problema de sempre. Tem um livro que eu estou sempre recomendando, do filósofo Harry Frankfurt, que é On Inequality, sobre desigualdade. Eu quero até traduzir e trazer para o meu selo editorial, porque ele mostra o problema é a pobreza, e o que a esquerda, os progressistas, os redistribucionistas querem é confundir esse problema com a desigualdade, para tratar a desigualdade como um problema em si, quando não é necessariamente assim. Para mim, a desigualdade só vai ser um problema em si quando, por exemplo, a riqueza dos ricos é tomada à força por impostos. Aí a gente tem um problema da desigualdade. Mas é justamente a desigualdade que é trazida por ditaduras socialistas, que o Estado arrocha todo mundo com imposto, rouba muita coisa. Eu não concordo muito com os ANCAPs que imposto é roubo, mas imposto é coerção, por definição, mesmo quando eu concordo que tem que ter um imposto, ele é coerção. Vai ter um vídeo dela falando sobre ANCAP, aí você vê o que é que você concorda ou discorda. Vamos continuar isso. Eu garanto que não vai ser bom. Tá, vamos continuar isso, senão o podcast vai ficar com 4 horas.
Duas figuras políticas emblemáticas que exemplificam bem o que significa neoliberalismo podem ser elencadas através do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele disse que seguro-desemprego seria um período de férias pago pelo Estado para vagabundo. Ou a primeira-dama do Reino Unido, Margaret Thatcher. Ela disse em 83, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam seus territórios, suas riquezas e suas fábricas. Que fofa, né? Um anjo de mulher. Aliás, vale lembrar, cá entre nós, que a Thatcher era uma apoiadora incondicional do Pinochet, mesmo depois de todos os crimes dele contra a humanidade terem vindo à tona. O Pinochet foi responsável por implementar uma série de políticas neoliberais e de recrudescimento do bem-estar social no Chile dos anos 70 e 80. Agora, mais ou menos 30 anos depois dessas reformas trabalhistas, da Previdência, um beijo Tabata Amaral, o que a gente está vendo é que a tessitura social do Chile ruiu. E uma sociedade... O Chile está ruindo é agora que eles estão abandonando o liberalismo. Mas, enfim... Mas... ícone do liberalismo, Tabata Amaral. O que eu quero observar sobre essas críticas à Thatcher, claro que a Thatcher fez muita coisa errada, e coisa certa, mas vocês notam como o moralismo agora vale. Explicar coisas históricas por termos morais agora vale, e não só econômicos. Então, quando é conveniente, quando os perseguidos são socialistas, que propõem a ditadura do proletariado, aí você pode fazer explicações históricas que não sejam só luta de classe e interesses de burguesia, né? Então, é realmente errado.